Se observarmos objetos que nos cercam, veremos que eles têm formas bem definidas e que objetos completamente distintos têm o mesmo aspecto, o mesmo formato. Para classificar e estudar as propriedades desses objetos de mesmo formato, é que a geometria criou modelos: esfera, cilindro, cone, pirâmide e prisma. Cilindro. Denomina-se cilindro reto ou de revolução o sólido obtido quando giramos em torno de uma reta uma região retangular. Para obtermos a área da base do cilindro, usamos a seguinte forma: a área da base é igual a π vezes o raio ao quadrado. Para calcular a área lateral do cilindro, usamos a seguinte forma: a área lateral é igual a 2 vezes π vezes o raio vezes a altura. Para obtermos a área total do cilindro, usamos a seguinte forma: a área total é igual a 2π vezes o raio vezes a altura mais o raio. E por fim temos a fórmula do volume. Volume é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Em seguida temos o exemplo do cilindro, com altura igual a 8 cm e raio 3 cm. Iniciando a resolução do problema, medimos a área da base. A área da base é igual a 9π cm². Em seguida temos a fórmula da área lateral, que resulta 48π cm². Logo após a área lateral temos a área total do cilindro, que resulta 66π cm². E para finalizar o problema temos a fórmula do volume. O volume é igual a 72 cm3. Temos aqui alguns exemplos de cilindro: o cilindro reto e o cilindro oblíquo. Cone. Denomina-se cone circular a união de todos os segmentos que unem uma circunferência contida em um plano e um ponto não pertencente a esse plano. Para obtermos a área da base de um cone, utilizamos a seguinte fórmula: AB igual a π vezes o raio ao quadrado. Para obtermos a área lateral de um cone, utilizamos a seguinte fórmula: a área lateral é igual a π vezes o raio vezes a gerentriz. Para obtermos a gerentriz de um cone, utilizamos a seguinte fórmula: gerentriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Para medir a área total do cone, usamos a fórmula: a área total é igual ao π vezes o raio vezes a gerentriz mais o raio. Para medir o volume do cone, usamos a fórmula: volume é igual ao π vezes o raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Exemplo: calcule a área da base, área lateral, área total e o volume de um cone reto de altura igual a 8 cm e o raio da base igual a 6 cm. Solução: aqui temos a primeira fórmula da área da base, que o resultado é igual a 36π cm². Seguindo temos a área total, que resulta 96π cm². Na área lateral, temos que primeiro identificar a gerentriz, que é equivalente a 10. Usando a gerentriz na fórmula da área lateral, temos por fim o resultado de 60π cm². Para finalizar o problema, temos a fórmula do volume, que resulta 96 cm3. E por fim temos aqui dois exemplos de cone: o cone reto, onde o eixo é perpendicular ao plano da base, e o cone oblíquo, onde o eixo não é perpendicular ao eixo da base. Esfera é a união de todos os pontos do espaço em que a distância ao centro dado é a mesma. A área da superfície esférica é dada pela seguinte fórmula: a área é igual a 4π vezes o raio ao quadrado. Em seguida temos o volume da esfera, que é obtido pela seguinte fórmula: volume é igual a 4 dividido por 3 vezes π vezes o raio ao cubo.
Vamos agora resolver alguns problemas que tratam de esferas. Exemplo 1. Calcular a área de uma superfície esférica de raio 6 cm. Para obtermos a solução do problema, usaremos a fórmula da área. Assim temos o resultado, 144 π/cm². Exemplo 2. Agora iremos calcular o volume de uma esfera com raio de 3 metros. Para a resolução do problema citado, usaremos a fórmula do volume da esfera, que resulta 36 π metros cúbicos. Pirâmide. Pirâmide é um sólido delimitado por faces planas em que suas faces laterais são triângulos e a base é um polígono. Inicialmente temos a área da base, com o seguinte cálculo. A área da base é igual à aresta lateral dividido por 2. O apótema da pirâmide é a altura do triângulo isósceles formado pela face lateral. Aqui temos a seguinte fórmula: a apótema da pirâmide ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais a base ao quadrado. Temos agora a área lateral, com a fórmula área lateral é igual a 4 vezes a área da face. A área total de uma pirâmide é dada pela soma das áreas das faces laterais com a área da base. E por fim temos o cálculo do volume. Volume é igual a 1 dividido por 3 vezes a área da base vezes a altura. Temos aqui um exemplo. Numa pirâmide quadrangular regular, a aresta da base mede 6 cm, sabendo-se que a altura da pirâmide é igual a 4 cm. Para iniciarmos a resolução do problema, temos a base da pirâmide, que mede 3 cm. Em seguida, temos a apótema da pirâmide, que é igual a 5 cm. Prosseguindo, temos o cálculo da área lateral, que é equivalente a 15 cm². E por fim temos o cálculo do volume, que é igual a 48 cm3. Temos aqui alguns exemplos de pirâmide: pirâmide triangular, pirâmide quadrangular e pirâmide pentagonal.